Olá, tudo bem com você? Eu sou Renato Goldberg e hoje vamos falar sobre o livro Os Quatro Compromissos Tolteca, publicado em 1997 e traduzido em mais de 35 idiomas, onde Dom Miguel Ruiz, autor do livro, médico descendente também dos antigos toltecas, ele combina a sabedoria tradicional do povo tolteca com ideias modernas. Bom, primeiro precisamos conhecer quem foram os toltecas, né? Os toltecas foram um povo pré-colombiano, onde dominaram grande parte do México Central, entre o século X e o século XII. Eles influenciaram também as culturas maia e asteca. Os toltecas, gente, eles eram cientistas e artistas, que formavam uma sociedade para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Bom, entendemos aqui quem foram os toltecas e qual é a ideia, então, principal, qual é o eixo principal do livro. Na verdade, trata-se de um desaprender saudável dos antigos hábitos que nos levam a criar dramas e a ter uma vida de sofrimento, onde vivemos em uma prisão emocional. Esses dramas, segundo o autor, em parte são causados por conta do medo de sermos rejeitados ou de não sermos suficientemente bons para os padrões da sociedade em que vivemos. O eixo principal do livro é fortalecermos o nosso ser interior e nos livrarmos das impressões externas e das máscaras que acabamos assumindo e que nos mantém em uma prisão emocional, tendo assim uma vida mais leve e tranquila. Vamos conhecer então os 4 compromissos Tolteca? O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. Vamos entender melhor esse compromisso. A palavra é um dos maiores poderes que nós temos. É por meio das palavras que manifestamos nossas intenções e criamos resultados. É um instrumento de manifestação. Uma faca de 2 gumes, que pode ser usada, a palavra pode ser usada para criar ou para escravizar e destruir. Ela pode ter uma intenção empática ou egocêntrica. Dependendo de como ela é usada, ela pode gerar também liberdade ou escravidão. É através da palavra que expressamos o nosso poder criativo, quer seja através da fala ou do pensamento. O primeiro passo é ter consciência, então, do poder que a palavra tem. Às vezes a pessoa comenta: eu disse da boca para fora, mas o problema é que a outra pessoa escutou do coração para dentro. Em uma comunicação, você pode garantir aquilo que você disse, mas nunca o que o outro escutou. Sabendo então o poder que a palavra tem, precisamos aí torná-la impecável. Impecável, gente, significa sem pecado. Mas o que é pecado então? O pecado é quando vamos contra a nossa natureza mais íntima, a nossa essência. Ou seja, sempre que nos julgamos, estamos pecando. Sempre que nos julgamos, nos criticamos, nos culpamos, nos condenamos, estamos pecando contra a nossa palavra. E isso cria uma série de conflitos em nossa vida. E assim, sem a gente perceber, vamos nos escravizando a esses conflitos. Se passarmos a ser impecáveis com a nossa palavra, iremos, pouco a pouco, recriar a nossa vida na direção da empatia, do amor e da harmonia, e nos libertar deste conflito. Ao aceitar uma opinião, assumimos um compromisso com nós mesmos. Alteramos o nosso comportamento e colhemos os nossos devidos resultados, mediante ao compromisso que você aceitou. Olha que interessante, vamos ver de novo? Ao aceitar uma opinião, eu acabo assumindo um compromisso comigo mesmo, porque eu aceitei essa opinião.
Se eu aceitei essa opinião e eu assumi um compromisso, eu altero então o meu comportamento. E se eu alterei o meu comportamento, eu vou colher um devido resultado, mediante a esse compromisso que eu acabei aceitando. Não é assim que acontece muitas vezes em nossa vida? Ser impecável, gente, é não contrariar a sua natureza. É assumir a responsabilidade pelos seus atos, pensamentos e sentimentos, sem julgamentos ou culpas, para você e para os outros. Se você se comprometer a ser impecável com a sua palavra, você irá conseguir limpar todo o veneno emocional que existe no seu interior. Como você pode ser impecável com a sua palavra? Vou falar aqui de algumas dicas sobre como você pode praticar. Diga a si mesmo o quanto maravilhoso você é. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os seus pequenos sofrimentos. Ser impecável na palavra é ser imune ao que acontece de ruim ao seu redor. Bom, falamos do primeiro compromisso. Vamos então para o segundo. Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Se você leva tudo para o lado pessoal, é porque concorda com o que está sendo dito. Ao concordar, todo o veneno passa a fazer parte de você. Nada do que os outros fazem é motivado por você, é por causa deles mesmos. Todas as pessoas, elas vivem em uma própria realidade psíquica, inclusive você. Se você aceita, o lixo emocional do outro, ele acaba sendo seu também. Se você se ofender, a tua reação será defender as suas crenças e aí então criar mais conflitos. Então, se você ficar bravo comigo, sei que está lidando é consigo mesmo. Eu sou apenas uma desculpa para você se irritar e fingir que não tem medo. Mas, na verdade, a sua braveza é uma expressão do seu medo. Sem medo, gente, não existe motivo para se irritar, brigar ou me odiar. Sem medo, não há motivo para sentir ansiedade, ciúme ou inveja. A opinião do outro é apenas a opinião do outro. A maneira que o outro te trata é apenas uma projeção de como ele é por dentro. Como podemos, então, praticar o segundo compromisso? Vamos falar aqui de algumas dicas. Primeiro, não deixe que captem a sua atenção com uma pequena opinião. Não se sinta ofendido por todos os comentários que você ouve. Não reaja defendendo as suas crenças e conflitos de forma agressiva. Não sinta a necessidade de estar certo e afirmar que todos estão errados. Bom, falamos do segundo compromisso, vamos agora para o terceiro. Terceiro compromisso, não tire conclusões precipitadas. Temos a tendência a tirar conclusões sobre tudo e interpretar tudo segundo a nossa ótica, as nossas crenças e a nossa realidade psíquica. Acreditamos que elas são verdadeiras e poderíamos jurar que são até reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando e acabamos levando para o lado pessoal. Então, os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com a nossa palavra, pensamento e ações, onde acabamos criando um grande conflito interno, familiar e às vezes profissional. Apenas enxergamos o que queremos enxergar e escutamos o que queremos escutar. Temos o hábito de idealizar sem base na realidade e criamos imagens distorcidas. Não importa o quão neutro alguém seja, a história, gente, está repleta de pessoas cujas palavras e atitudes foram distorcidas para satisfazer o juízo de valor do outro. Um exemplo que eu posso passar para vocês, é sobre essa imagem que aparece aí. Consegue ver esse cilindro? Eu estou vendo um cilindro. E de repente na sua tela você vê um outro objeto. Você fala, Renato, eu não estou vendo
este cilindro. E eu começo, olha, eu estou vendo um cilindro. A partir desse ponto, apenas como exemplo, pode nascer uma discussão, aonde na verdade, no final, o objeto que eu estou falando é esse que está aparecendo na tela de vocês. E depois você acaba percebendo, peraí, estamos falando do mesmo objeto. Havia apenas uma perspectiva de visão diferente. E aí a maioria das pessoas acaba tirando conclusões precipitadas e também levando para o lado pessoal. E às vezes pecando também com a palavra, né? Este é um belo exemplo. Como que a gente pode então praticar esse terceiro compromisso? Vamos a algumas dicas aqui. É sempre melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao sofrimento. Não pressuponha que o outro adivinhe o que você está pensando ou querendo. Não justifique ou tente explicar tudo o que acontece para se sentir seguro. Não presuma que todos enxergam a vida da mesma forma que você. Bom, falamos dos 3 compromissos, vamos ao último compromisso, 4º compromisso. Dê sempre o melhor de si. Dar o melhor de si resume todos os outros pontos. Afinal, é dando o seu melhor que você desprende dos hábitos de usar a palavra de forma errada e de levar as coisas para o lado pessoal e também de tirar conclusões precipitadas. Dar o seu melhor sempre vai te deixar livre de você mesmo. Se você faz menos do que poderia ter feito, sempre vai ser vítima do seu próprio arrependimento. Mas atenção, dar o seu melhor não é ser perfeito ou perfeita em tudo. Se você faz mais do que poderia ter feito, ou seja, mais do que 100%, vai acabar exagerando e se esgotando mentalmente, e será acompanhado do sentimento que nunca será suficientemente bom. Não importa se você está doente ou cansado, se der sempre o melhor de si, não haverá forma de julgar a si mesmo, pois você fez o melhor que você podia naquele momento em que aquilo foi necessário. Dando o melhor de si, você vai viver intensamente a sua vida, será produtivo, será bom para você mesmo, porque irá se doar à sua família, à sua comunidade e a todos que te cercam, doando aquilo que você pode doar, respeitando os seus limites. Como é que a gente pode, então, praticar este 4º compromisso? Não haja apenas esperando a recompensa. Aprenda a aceitar a si mesmo as suas vitórias e as suas derrotas. Aprender com os erros significa praticar, observar com honestidade os resultados e continuar praticando. Isso aumenta a sua consciência. Pratique também o amor próprio, tanto para o seu corpo quanto para sua mente. Vimos aqui os 4 compromissos Tolteca, onde nós vimos o primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Terceiro compromisso, não tire conclusões precipitadas. 4º compromisso, dê sempre o melhor de si. Está aqui uma dica, eu recomendo um excelente livro, uma ótima leitura para vocês. Bora lá? Praticar então os 4 compromissos Tolteca e ter uma vida mais leve? Um abraço e te vejo no próximo vídeo.